Sim. E aqui a gente tem a primeira imagem bem clássica aí de uma alopecia areata. O que é a alopecia areata? Né? Ela é uma doença inflamatória autoimune, onde o sistema de defesa dessa pessoa vai lá e ataca o folículo piloso, gerando uma inflamação lá no folículo, lá no bulbo, gerando assim uma inativação dessa fase de crescimento. Então, essa fase de crescimento ela é abruptamente interrompida. E aí, por isso que esse cabelo ele vai cair, vai se desprender ali, e a gente vai ver aquela placa naquele formato oval, naquele formato circular. Então, é de extrema importância eu realizar a tricoscopia, porque eu posso ter uma tricotilomania e não saber, e não uma alopecia areata. Os achados tricoscópicos delas são diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, nessa imagem, bem nessa região que eu estou circulando aqui, ó, eu tenho um ósseo quenógeno, que é um ponto amarelo, que a gente chama de yellow dots, né? Ele refere-se a um ósseo que está vazio e está preenchido por sebo, ou seja, um folículo que está adormecido. Ali tinha um fio de cabelo, mas esse fio de cabelo caiu e a gente vê exatamente um ósseo vazio, com essa característica amarelada, justamente porque está preenchido por sebo. Quando eu vejo grande quantidade desses ósseos quenógenos na alopecia areata, é um sinal desfavorável. É um sinal que essa alopecia ela está numa fase de latência, ou seja, ela está numa fase ativa. Vocês podem ver aqui que nessa mesma imagem, ó, eu tenho pontos pretos. Sim. Tenho pontos pretos e fios quebrados em tamanhos variados. Esse achado ele é muito comum também da alopecia areata. Ele não é exclusivo só da areata, tá? Mas ele é comum da gente ver na alopecia areata, por quê? Lembra que eu falei que ocorre uma inflamação ali no folículo que gera esse processo ali de queda, de inativação dessa fase de crescimento? Devido a essa inflamação, esse fio ele sofre o que? Uma fragilidade. E aí ele pode romper rente à pele e quebrar ao longo do comprimento mesmo. Por isso que a gente vê vários fios quebrados. Um outro achado também bem comum da gente encontrar em alopecia areata é esse aqui, ó, esse fio lindo, maravilhoso. Eu tenho dois aqui nessa imagem, Sim. que é o fio em formato de exclamação. Veja que ele tem uma base bem fininha e a ponta mais calibrosa, mais grossa. Ou seja, é um fio que quando ele estava crescendo, ele estava saudável, devido à inflamação ele houve uma constrição. E aí a gente vê realmente ele formar esse formato de uma exclamação. Então, se eu encontro pontos pretos, pontos amarelos, fios em tamanhos variáveis, fio em formato de exclamação, a gente consegue fechar esse diagnóstico aí em alopecia areata. Então, se eu visse só ponto preto, quer dizer que é alopecia areata? Não. Eu preciso avaliar todo o contexto, a queixa clínica. Por quê? É um conjunto de achados que vai me dar essa informação, se é ou não uma alopecia areata, né? Mas a queixa clínica desse paciente. Eu tenho um outro achado aqui que ele não é tão comum a gente ver, mas de vez em quando eu encontro em pacientes com alopecia areata, que é esse aqui, ó, que é o fio em formato de cotovelo. Vocês conseguem ver que ele estava crescendo e aí gerou um ponto de fragilidade, ele dobrou e formou realmente um formato de cotovelo. Até desenhei logo acima para vocês verem. Então, se eu encontro esse conjunto aí de achados tricoscópicos, eu consigo fechar o meu diagnóstico.